Pedimos mesmo, Pai, que o Senhor quero venha te trazer revelação da tua palavra. eu quero bendizer o teu nome. O Senhor venha, Pai, tocar nos nossos corações, ó Deus, nessa noite. O Senhor venha, Pai, como chuva, Nós invocamos o teu nome neste lugar. Nós te pedimos, Pai, que tua glória. Desenvolvendo, Pai, a tua gloriosa presença. Hoje, Pai, que essa palavra seja venha tocar nos nossos aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Seja engrandecido, ó Deus. Seja exaltado, ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, Pai, que os teus anjos sejam liberados. Vem sobre nós, agindo com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Revelação da tua palavra. Eu clamo, Pai, que o Senhor venha conhecer os nossos corações. Que o Senhor venha perdoar os nossos olhos pecados. Que o Senhor venha salvar, para que nós possamos compreender a palavra. Que a tua vida seja liberada aqui no nosso meio. Que o Senhor venha trazer motivação no nosso coração. Oh, bendito seja o teu nome. Nós pertencemos ao Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu governas as nossas vidas. Oh, bendito é o teu nome, Espírito Santo maravilhoso. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro que nós estamos nos alimentando dele, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? Amém. Amém, glória a Deus. Atos do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E uma coisa que eu estava pensando agora mesmo, enquanto eu fui ali fora, é que quanto mais nós falamos de um determinado assunto, mais nós nos envolvemos com ele, mais nós nos apaixonamos dele. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, daquilo que você falar, mais você está cheio dele. E eu tenho crido, tenho visto na prática, quanto mais nós falamos de um determinado assunto, mais nós nos empolgamos com ele. Amém. Quando nós falamos, por exemplo, se eu falo muito sobre dinheiro, riquezas e tal, eu vou me encher muito disso, eu vou procurar meios para me conseguir conquistar. Se eu falar muito do Espírito Santo, eu vou procurar meios para me encher também do Espírito Santo. E de um mês para cá, mais ou menos, Deus tem colocado isso no nosso coração. Eu sei que os irmãos têm percebido, a igreja, toda vez que nós estamos falando aqui nas pregações, é a respeito do Espírito Santo. E desses dias para cá, pelo menos a minha vida tem sido mudada. Amém. Tem sido transformada. Até sonhar, eu estou sonhando com essas coisas. Me lembrei de um sonho, inclusive, de ontem, né? Estava falando com a minha esposa. E eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz que quando você tiver um sonho, conte como um sonho. Então eu vou contar como um sonho, mas para mim foi mais do que um sonho. Para mim foi uma revelação de Deus. Eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Aleluia. Aleluia. E eu estava num lugar e eu via muitas pessoas que chegavam até mim, cada uma com uma coroa na mão. Uma coroa brilhante mesmo, muito brilhante, na mão, pronta para colocar na cabeça. E cada uma dessas pessoas estavam segurando suas coroas na mão. E eu olhei para mim, cadê a minha, né? Fiquei pensando, cadê a minha coroa? E fiquei esperando numa rua lá, no meio de uma rua lá, esperando que a minha coroa ia chegar. Eu estava lá esperando. Falei, então eu vou esperar. E aí, até que chegou a minha, na minha mão. Quando ela chegou, eu coloquei na minha cabeça. Quando eu coloquei na minha cabeça, parece que houve como se fosse uma explosão dentro de mim. Eu senti isso. Houve esse sentimento de... Parecia assim, uma coisa assim, muito louca. E eu me lembro que eu comecei a subir. Quando eu olhei, já subindo, eu só via nuvens embaixo de mim, assim, muitas nuvens. E eu pensei, é o arrebatamento, estou subindo, vou me encontrar com o Senhor nos ares. Eu olhava para ver se eu via Jesus no sonho, me lembro.
E olhava, e aquela sensação mais prazerosa no sonho. Uma sensação, sabe aquele momento que você está na presença de Deus, igual nós fomos lá na casa do Ken esses dias, da Otis Júnior. Uma sensação muito boa do Espírito Santo, não é verdade? Uma presença que parecia que você podia pegar, né, na presença de Deus ali naquela sala da casa deles. E eu senti só que mais elevado. Algo assim sensacional mesmo. E era um sonho. Mas eu senti. E eu vi, eu estou sendo arrebatado, estamos sendo arrebatados. Aleluia. E parecia que estava um vulcão dentro de mim, no sonho. Então assim, muito tremendo. E eu estava meditando ali agora, quando eu fui ali jogar um livro. É porque nós estamos falando muito sobre o Espírito Santo. Nós estamos nos dedicando muito ao Espírito Santo. Então quando nós falamos sobre algo, por isso, irmãos, não é bom que a gente fale muito sobre doença. Doença daqui, doença dali, porque infelizmente é o que pode acontecer. Não se preocupe com enfermidade, com doença. Não se fala muito dessas coisas. E daquilo que você não quer que aconteça na sua vida, evite. E se falar, pastor, parece que é pior, não é? É pior. Parece que se a gente fala aí ela permanece. Mas a gente esquece. É verdade. Não aceito aí. Aí a gente até esquece. Foi igual mesmo, aconteceu isso comigo. E eu lá no trabalho, era quase toda semana. Um dia eu falei assim, não, Deus, eu não aceito isso. Porque eu não quero ir no médico, porque toda semana, todo mês, ou 2, 3 vezes. Aí esse pastor foi, assim, Deus fez um limpo, sabe? Que as Aleluia. Glória a eu Deus. passo muito tempo. E para você ver que a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo como? Falando das coisas do Espírito Santo, né? Falando entre vós em salmos é do Espírito, falando, cantando hinos, né? Nós somos cheios assim, cânticos espirituais, sujeitando-nos uns aos outros. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo, é falando. Então é muito bom falar de Atos dos Apóstolos, que ele é empolgante, né? Ele vem e enche o nosso espírito, o nosso ânimo, nos dá alegria, nos dá prazer. E isso é só o começo. Eu sei que Deus vai falar muito no nosso coração ainda a respeito disso, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Pedro e quem? João. Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. Só abrindo um parênteses aqui, essa hora nona, é interessante a hora nona, porque na hora nona foi a hora que Jesus morreu, não foi? Jesus morreu a hora nona do dia. Lá em Israel, o tempo era dividido assim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta hora, a nona, até a 12ª hora, que era 6 horas da tarde. 12ª hora. A partir de 6 horas da tarde, já começava a contar como vigília, a vigília da noite. Então a primeira vigília, que era das 6 às 9, a segunda vigília, que era das 9 à meia-noite, a terceira vigília, que era de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília, que era a última, das 3 às 6 da manhã. Aí começava a primeira hora do dia, 7 horas da manhã. Então Jesus, ele foi crucificado na terceira hora do dia, foi 9 horas da manhã, mas morreu mesmo na 9ª hora do dia, que foi 3 horas da manhã. Por que eu estou falando isso? Jesus morreu exatamente no sacrifício da tarde, porque a lei dizia, Deus disse para Moisés, lá em Êxodo, que tinha que sacrificar um cordeiro pela manhã e um à tarde. É interessante que Jesus, ele foi sacrificado pela manhã também, 2 vezes então, né? Pela manhã ele foi sacrificado, ele foi crucificado, foi chicoteado e tal, e crucificaram ele 9 horas da manhã, mas ele só veio a falecer 3 horas da tarde, quer dizer, 6 horas depois. Então Jesus ficou 6 horas pendurado numa cruz, agonizando, né? Pensando, seus traidores, né? Vocês vieram aqui me trair, não sei o que e tal, vou pegar vocês. Ele não agiu dessa forma, né? Jesus estava orando, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. As mulheres choravam lá, e aí ele dizia, mulheres, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos e pelos filhos de vocês.
Mas por mim não, chore por vocês e pelos filhos de vocês, porque o que está reservado para vocês são dias terríveis também. Então Jesus sendo crucificado nessa hora, que era 9 horas da manhã, na lei, um cordeiro tinha que ser sacrificado pela manhã e outro à tarde. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, sem dúvida alguma, que foi oferecido pela manhã, como oferta a Deus, e também à tarde, o sacrifício da tarde. Então aqui Pedro e João, era um costume deles, o sacrifício da tarde. Tanto lá na época de Moisés, eles já sabiam desse costume de manhã e à tarde, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Quer dizer, o sacrifício da tarde, onde Jesus, o cordeiro tinha que ser imolado à tarde, todo o santo dia, de manhã e à tarde, tinha esse sacrifício. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, Ele é o nosso sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele foi sacrificado por nós. Amém. Verso 2: E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, e andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Começaram os milagres aqui, logo depois do derramamento do Espírito Santo. Qual que é a razão do derramamento do Espírito Santo que nós vimos outras vezes aqui? Para que nós somos cheios do Espírito Santo? Para que Jesus disse: Olha, vocês vão ficar em Jerusalém aí, até que vocês... Para anunciar. Até que vocês sejam revestidos igual. Para quê? Para anunciar, né? Para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Testemunhar em todos os lugares que nós formos, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então, aqui eles receberam poder. Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, a igreja do Senhor Jesus recebeu esse poder, e agora onde eles iam, o poder do Espírito Santo era liberado, era manifestado. E aqui tinha um homem que havia quanto tempo aí que ele falou? Nascença, né? Desde nascença, né? Estava sentado ali, e aí quanto tempo? Estava sentado ali naquele templo, ali naquela... Coxo de nascença. Coxo de nascença, imagina, irmão. Um coxo de nascença, então quer dizer que todos os religiosos conheciam aquele nome. Todos os religiosos que entravam naquele templo, eles sabiam, tinha lá um coxo, né? Estava ali desde quantos anos, né? Não falo a idade dele, mas desde nascença. E de repente, o Pedro... Ser homem já devia ter mais de 20 anos. No mínimo, né? No mínimo. Mais de 30, né? Com certeza, devia ser uma pessoa já de idade, né? Todo mundo sabia quem é. Talvez na sua Bíblia, se tiver algum rodapé aí, talvez explique. Mas eu penso que ele tinha talvez mais de 30, um homem já, né? Não sei. Isso. E se a gente for pensar pela Bíblia, quando a Bíblia chama um cabra de homem, ele tem que ter mais de 40 anos. É verdade. Ele tem que ter mais de 40 anos. Naquela época, o pessoal, para dizer assim, não, vou começar a ter filho, era a partir dos 40 anos. Inclusive Isaac, quando casou, ele tinha 40 anos. Então, quando começava mesmo, vamos começar agora, vamos casar, era 40 anos de idade. Pois
Sofia com 17, 15 anos, né, não está casada. Mas quando Paulo escreve para Timóteo e fala, olha Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo já tinha 40 anos quando Paulo falou isso para ele. Em Portugal, em 70 é rapariga. 70? É moça, porque eles falam, não, eu é uma rapariga, nos anos 70. Lá eu sou menina. É porque lá em Portugal, você está falando aqui para nós é xingando, né? Mas lá em Portugal, o moço também é rapariga. Viu? E fica tocando assim, né? Fica o dia todo. Eu falei, por que assim tá tocando aí na igreja? O dia todinho. Eu falei, não, morreu lá uma rapariga. Eu falei, então porque só tinha velho, o que quase não fica no moço, né? Tinha 74 anos. Levou a Ana Paula, Ana Paula, esteja despreocupada, esteja descansada, tu vais ter lá uma menina para te fazer companhia. Aí a Ana Paula pensou que era uma menina na cidade dela, né? Aí a menina tinha 58 anos. Então eles são dos tempos bíblicos. Sabe o que é aquele ventilador lá? 58 anos, os outros tinham 80. Bom, João Pedro e João, eu me lembrei aqui, eu não lembro se foi São Francisco, é um dos papas. Diz que eles estavam, ele mais um outro cidadão, não lembro se São Francisco de Assis e tal, estavam andando, e aí começaram, que o Papa falou para ele, não sei se era São Francisco, talvez os irmãos sabem, e aí, admirado com os templos, né, nossa, tudo de ouro, a igreja hoje está rica, né, antigamente na igreja primitiva era pobreza e tal, olha só, que palácio, né, andando ali por Roma, né, vendo as torneiras de ouro. Se eu olho para cima, assim, se eu não enxergo. Assim, Alto, né? Tão bonito, né? Então, assim, tudo assim, feito do bom e do melhor, aí, assim, então tudo cheio de ouro e tal, Aí diz que o cidadão que estava com ele falou assim, tá certo. Só que naquela época, quando eles vinham, falaram assim, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Quer dizer, tenho ouro, mas não tenho poder. Há um contraste aí. Aqui eles não tinham ouro nem prata, né? Não tinha dinheiro. Dá uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Rapaz, não tenho, infelizmente, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas tinha, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Né? Fala. Mas Jesus vai ter, eu não tenho dinheiro, não. Você pode poder, então. Vamos lá atrás. Os alunos, né? Hã? Os alunos hoje estão invertidos. Estão invertidos. Né? Hoje a gente dá valor à matéria, mas o poder de Deus é por isso que nós devemos buscar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Amém. Buscar com zelo. O que é buscar com zelo? Buscar mesmo. Com muito cuidado, exatamente, ser zeloso, né, com cautela e outra coisa, com esmero, se esmerar para buscar os dons de Deus. Nós temos que buscar. Os dons do Espírito Santo não vão vir porque nós amamos a Deus, simplesmente, não vão vir com carinho. Eles não vão vir simplesmente porque agora eu sou crente, passei para a lei dos crentes, agora vai vir os dons do Espírito Santo. Não vem não, não vem mesmo. Se nós não buscarmos com zelo, como a palavra diz, os melhores dons, o Espírito Santo não vai derramar sobre nós. Nós temos que desejar, a primeira coisa, Deus despertar em nós, nosso coração, o desejo pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. Aí nós clamamos a Deus. Nós temos, irmãos, que entrar em crise pelos dons. Temos que gerar esses dons, clamar. Jesus disse que se nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pede. Então nós temos que, como igreja do Senhor, né, como o Ministério da Amizade, como igreja do Senhor que nós somos, ter esta consciência de que nós precisamos, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Precisamos do Espírito Santo, é Ele que nos ensina, é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá poder. Amém, irmãos?
é o Espírito Santo. Nós temos que ser zelosos. Não tem como curar, como aconselhar, nem como fazer nada pelo irmão. Não. Agora, o Francisco falou alguma coisa aí que eu encaixei uma coisa na outra. Ele falou sobre o zelo, que é carinho, né? Então, considerando que os dons é do Espírito Santo, são do Espírito Santo, e que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, então nós temos que procurar mesmo com carinho. Não é, irmão? Temos que ser carinhosos quando pedir a Deus o Espírito Santo, quando pedir os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, como sendo uma pessoa, ele se entristece, ele é apagado em nós, ele tem seus sentimentos, ele também se alegra. Amém, irmãos? Então tem que ser com carinho que nós temos que buscar o Espírito Santo. Amém, Rebeca? Onde nós paramos aqui? Verso 10, agora é o 11. 11, vamos ler o 11. Esse é o discurso de Pedro, né? E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu a Cônia para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Irmãos, que sentimento é esse desse homem, deste Pedro e deste irmão? Irmão, se eu orar para uma pessoa e essa pessoa começar a andar, ou começar a orar para um cego e começar a ver, eu vou ficar muito com o peito cheio, não. Vocês têm que vir aqui mesmo. Vem aqui é o homem de Deus. Não mexe com o homem de Deus não, porque o negócio vai ficar feio para o seu lado. Não vem com esse negócio não toca não, nenhum ungido. Eu sou ungido, olha aqui. Meu Deus do céu, olha só, irmãos, o sentimento destes dois homens, quando eles viram e repreendeu o povo, porque estavam alvoroçados em cima desses dois. Vocês estão pensando o quê? Que isso aqui é eu que estou fazendo isso? Foi o que eles falaram para eles. Isso é porque eles não foram para Atenas lá. Quando chegaram lá em Éfeso, chamado foi de Deus, né? O apóstolo Paulo chamou de Júpiter e o apóstolo de Mercúrio. Júpiter e Mercúrio também foi chamado. Que eram os deuses desses aí. Então, quer dizer, irmãos, hoje em dia, por isso que nós temos que ter caráter, assim, primeiramente, antes dos dons, priorize o caráter da pessoa. Antes de você buscar os dons de Deus, você pode até buscar também. Então, quem sabe Deus não vai mudar seu caráter, mas busque o caráter. Busque ter um caráter aperfeiçoado por Deus. Isso aqui é uma pessoa de caráter. Ele andou 3 anos e meio com Jesus e Jesus aperfeiçoando o caráter dele. Aí depois veio o batismo do Espírito Santo. Aí depois veio o batismo do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos caráter, quando nós começarmos, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Quando a gente começar a impor as mãos, aleluia! E que as pessoas forem curadas, que o céu começar a ver, aí nós vamos roubar a glória de Deus. Nós vamos falar assim, é isso mesmo, vem aqui. E você tem que tocar em mim mesmo, e você tem que enxugar meu suor e levar para sua casa mesmo. Ensinando, né? E já esses homens aqui não, cheios do Espírito Santo, homens íntegros diante de Deus. Verso 12: quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Isso aqui é caráter. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo não ter caráter? Não deveria, mas não deveria, mas infelizmente tem. Porque pode não ser pelo Espírito Santo. Bom, aí você tem que ter o dom de discernimento de espírito, para saber que espírito é aquele que está atuando naquela pessoa, né? Isso também é possível. É possível uma pessoa estar dizendo que é o espírito e também não seja. Mas, irmãos, existe sim, pode ter certeza. Muita gente que tem o Espírito Santo, que é usado por Deus, mas que rouba a glória. Está roubando. Você se lembra lá de Eliseu, quando veio Naamã, e o
o leproso, né? E falou, não, vou te curar isso aqui. Não, de jeito nenhum. O que o Geazi foi fazer lá? Foi lá e falou, não, meu Senhor mudou de ideia. Era discípulo do homem de Deus. Tinha a influência do Espírito Santo, mas não tinha caráter. Amou o prêmio do dom. Amou ser reconhecido, amou a herança que os dons trazem. Infelizmente. Então nós, como igreja, desde já, antes. O cara alertando ele. Hã? Mesmo alertando ele ainda foi atrás. Exatamente. E é interessante, né, que o Eliseu, o Naamã, queria ser curado do jeito dele. Né? Nós que ele falou assim, não, é só vai mergulhar, cara, pela fé mesmo e tal. Não tinha nenhum amuleto, não tinha que pegar em nada, tinha que fazer outra coisa. Foi lá e foi curado, depois de ser bravo, né? Depois de ser convencido pelo moço dele mesmo, né? Pelo servo dele. Falou, não, mas se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria, então isso é fácil demais, vai lá e faz. É mesmo, vamos ver o que dá isso aí, né? Foi curado. O profeta de Deus nem queria nem receber ele. Ele quis dizer assim para ele, se fosse para você fazer alguma coisa grandiosa, que era fazer alguma coisa que todo mundo vê, você ia fazer. Então agora isso é uma coisa assim. Então o que acontece é que o Eliseu não quis receber agora. Ele nem olhou, nem viu, ele nem se encontrou com esse cidadão. Só depois que ele foi curado, que ele veio trazer as riquezas e falou, não, leva isso para ti lá. Eu não estou vendendo. Ele acha uma afronta, ele não exatamente. Eu não estou. E aí o moço foi lá. Então, irmãos, vamos priorizar o caráter. Você vai ser cheio do Espírito Santo, vai ter muitos dons. Amém, irmão? Nós seremos cheios do Espírito Santo, cheios de dons, nós vamos curar, nós vamos ressuscitar mortos. Porque eu creio que antes de Jesus vir arrebatar a igreja dele, ele vai derramar um avivamento poderoso sobre a igreja, sobre toda a igreja na face da terra. Mas tenha caráter, porque senão. Lá em Gurupi tinha uma fazendeira lá, dona de muitas terras, que tinha lá uma praga, morria os gados, tudo, e ele foi lá orar. Orou e aquela fazenda prosperou, só que ele recebeu por aquela bênção. Nunca mais o Espírito Santo usou ele. Até que ele desviou. Nunca mais. Ele era pastor. Misericórdia. Então vamos continuar. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos. Negastes. Tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, aleluia. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui a palavra apostólica sempre encerra com uma sugestão de arrependimento. Não é a sugestão que eu queria dizer. Uma determinação, me ajuda aí, uma determinação de arrependimento. Um aconselhamento de arrependimento. A palavra apostólica, ela sempre, que vem depois dela, para fechar ou para começar, é arrepender. A igreja do Senhor Jesus, ela é firmada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas também. Então nós sempre, a palavra do Senhor Jesus, ela sempre vem com esse apelo final, arrependei-vos, portanto, quer dizer, então a sua parte é essa.